Olá, aqui é o João Mesqua e estou gravando a análise da íris, não só da íris como também da esclera. Deixa eu só abrir mais uma parte aqui, ó. Anteriormente eu analisei todas essas fotos, né, tanto a esclera do olho direito, né, o quadrante inferior, quadrante superior, quadrante nasal, quadrante temporal. Aí no olho esquerdo, que é a representação desse daqui, né, que foi ampliado. Quadrante inferior, ele olhou não exatamente para cima, né, foi enviesado, mas mesmo assim deu para observar algumas partes da esclera. Quadrante superior, a mesma coisa, não olhou para baixo exatamente, né, olhou enviesado, mas também dá para analisar algumas coisas. Quadrante temporal e quadrante nasal, todos esses últimos quatro foram analisados do olho esquerdo. Bom, então eu fiz algumas anotações. O primeiro ponto que dá pra gente reparar na qualidade da imagem é que a do olho direito ficou melhor, apesar de terem sido no mesmo posição, né, no mesmo local, né, tendo como de frente o céu. No olho direito tem menos reflexo, né? Só tem essa perda aqui de reflexos. Em contrapartida, no olho esquerdo tem uma perda de reflexo muito maior, né? Tem uma perda de informações muito maior, porque a quantidade de reflexo é muito maior mesmo, né? Então, eu utilizo um mapa que me ajuda a adequar exatamente a pupila e a íris para ficarem no mesmo tamanho. E justamente por terem ficado no mesmo tamanho, dá para comparar que a pupila do olho direito está menor do que a do olho esquerdo. Isso reflete uma anisocoria. Então, eu preciso cuidar muito da mente dessa pessoa. É um homem, deixa eu só corrigir aqui. Preciso cuidar muito da mente desse homem, porque está em um profundo desequilíbrio. O hemisfério cerebral que representa o olho esquerdo está muito mais acelerado do que o hemisfério cerebral representado pelo olho direito. Isso cria um descompasso, né? Então cria uma série de transtornos mentais. A mente ela não consegue trabalhar de modo harmonioso. Imagina o seguinte, imagina você caminhando, só que com a perna esquerda mais alongada e a perna direita travada, presa, como se estivesse engessada. Então, você consegue caminhar um pouco, mas é com dificuldade. A mesma coisa acontece contigo. Quando a gente normalizar isso, gradativamente, você vai conseguir romper o dia com menos esforço, cansando menos, com a sua mente mais inteira, tá ok? Também dá para ver que essa pupila direita aqui nós temos uma miose. Ó, comparando aqui com o mapa, a pupila do mapa está bem maior do que essa daqui. Ó. Essa daqui nós temos uma miose. O que ela significa? Um predomínio do sistema nervoso parasimpático. Então é por causa desse predomínio do sistema nervoso parasimpático que existe todas as vísceras, todos aqueles órgãos que nós não controlamos, como coração, pulmão, intestinos, pâncreas, fígado, vesícula e por aí vai. Todas essas vísceras que não controlamos, que realizam suas funções de modo autônomo, elas têm uma predominância a funcionarem bem em momentos de relaxamento. Ou seja, se você está em situações de lutar ou fugir, em situações de muito estresse, muita tensão, acaba que ocorre disfunções, tá ok? Então, é fundamental evitar ao máximo o uso de estimulantes. Cafeína. Não usar nada que seja derivado da cafeína. Inclusive o café descafeinado, que é uma química muito brava, muito agressiva para resultar um café sem cafeína. Então, além do café, nós temos o chá mate, chá preto, chá branco, o chá verde, o chocolate. Então, é interessante você parar também com açúcar. Faça uso da estévia natural ou então um pouco de mel. Não é para adoçar na mesma quantidade do açúcar.
Inclusive, para você ir se adaptando a essa redução de açúcar, é formidável que você introduza na sua alimentação alimentos amargos. E nós temos uma série de alimentos, o caso do almeirão. Temos o almeirão roxo, o rabanete, o jiló. Até mesmo a gente fazendo uso de outros ingredientes que sejam levemente amargos, chicória, você vai adaptar o seu paladar. Então, a princípio, é impalatável, né? Mas lembra que como se aquele alimento amargo fosse um remédio, e na verdade. Isso vai te ajudar bem, tá ok? Outra coisa que a gente consegue observar é a coloração da sua pupila. Nessa qualidade não está claro, mas dá para observar tonalidades esverdeadas aqui, tá? Então, essas tonalidades esverdeadas indicam um acúmulo de tristeza. É importante processar a tristeza, né? Porque se você pega aquele evento, aquele trauma que causou a sua tristeza e guarda no seu sótão, no seu porão mental, isso fica dentro de você, lá no seu no seu inconsciente, que vai mudar a sua forma de agir a partir de então, até você tomar ação de pegar aquele embrulho, processar ele, ou seja, reflete a respeito daquilo, tenta ver que, independente de culpa, independente do que você poderia fazer ou não fazer, ou seja, de arrependimentos, você tem que derivar um aprendizado dessa tristeza, entendeu? Então, essa tristeza vai te ensinar certas coisas, você vai aprender pela dor e, com o passar do tempo, você vai ter outras alegrias derivadas do aprendizado, ok? Bem, coloração do seu olho. Visualmente é castanha, ok? Mas dá para perceber nuances aqui amareladas. Então, com certeza você tem problema para digerir carboidratos. Então, é importantíssimo você saber que os carboidratos complexos são melhores do que os carboidratos simples. Então, utilize alimentos integrais. Tenta usar um tipo de amido por refeição. O seu intestino, que é uma região que está bem escurinha, está bem sobrecarregado, então ele está com dificuldade de eliminação de toxinas, não só na região do intestino, como também do sistema urinário. Eu vou falar um pouquinho sobre órgãos relacionados ao sistema endócrino e urinário mais para frente. Mesmo aqui sendo uma região mais escura, a região do estômago, que fica em volta da pupila, tem uma marca clarinha. O que isso indica? O estômago hiperácido, apesar de ter tanta toxina, ele ainda fica com uma nuvem mais clara. Então, isso indica que você precisa cuidar desse excesso de cloridria que você tem no seu estômago, que está associado a fundo emocional, ou seja, quando você está agitado, estressado, ansioso, isso acaba aumentando a produção do seu suco gástrico. Tá? Então, é importante você controlar, acalmar, não entrega os pontos. Respiração é fundamental, respiração diafragmática. Inspira pelo nariz, deixando a barriga crescer, e depois solta o ar pelo nariz também, murchando a barriga, contraindo ao máximo, tá ok? Vemos o anel de estresse, que são essas estrias bastante concentradas aqui na parte inferior, que a gente classifica como o inconsciente, e bastante quebradas na região pulmonar e na região mental. O que isso indica? Novamente, é a tal da tristeza, né? A tristeza não processada, ela sobrecarrega a área respiratória. Então, a gente precisa relembrar essas questões que te deixam tristes, processar elas, vendo que foi importante aquele evento triste que fez parte para você se tornar o homem que você é hoje. Tá? Então, as nossas dificuldades, as nossas lágrimas derramadas, é o que nos proporciona mudanças de hábitos, uma mudança de perspectiva, a fim de sorrirmos e termos felicidades futuras. Aí, dessas anotações aqui mencionadas, eu fiz mais algumas observações.
A região do coração nós temos marcas mais escurinhas aqui e principalmente no seu olho esquerdo nós temos aparentemente uma lacuna escada próximo ao seu coração. A região adrenal bem escura, então a gente precisa cuidar dessa área que faz parte do sistema endócrino. As toxinas seria uma das nossas prioridades, acalmar a mente e ajudar nessa eliminação de toxinas, que não é apenas toxinas físicas, também está associado às toxinas mentais. Problemas circulatórios que nós observamos aqui na região periférica, o que isso ocorre? A temperatura da cabeça fica muito diferente da temperatura das mãos. Então isso já começa a ser uma isquemia de extremidades, que é um nome de um sinal que nós estudamos no olho na saúde. E isso indica, em geral, a necessidade de fazer escaldapé. O escaldapé, toda hora antes de dormir, ele é muito bom para dar um relaxamento. Então, nós temos também uma necessidade de cuidar do seu sistema energético e também da sua libido. Note, não é a questão só sexual, mas é a questão de você derivar prazer da vida, você aproveitar o seu presente. Senão você fica desfocado, você olha muito para o passado, olha muito para o futuro, e em nenhum desses dois pontos você vai ter o poder da ação. Você só tem o poder da ação no agora. Então, concentre-se no presente. Bem, falando sobre esclera, no quadrante direita, esclera direita no quadrante inferior e no quadrante temporal, vi marcas na próstata e no fígado. Então, a próstata, sistema energético masculino, e o fígado, também a parte da desintoxicação. O fígado, por incrível que pareça, não é só a parte alimentar, né? Alimentos gordurosos, frituras que prejudicam o fígado, também medicamentos prejudicam o fígado. E o fígado, quando ele está debilitado, ele ataca os outros órgãos. Por isso a importância de fazer uso de alimentos mais amargos. Quadrante nasal direito. Nós temos o 26, que é o cólon, e o ureter, que também faz parte do sistema urinário. Então, o cólon faz parte também dos sistemas de eliminação, só que ele faz parte do sistema intestinal. Precisamos introduzir mais fibras, prebióticos, probióticos, a fim de melhorar a sua microbiota. Quadrante superior, eu vi aqui duas marcas muito próximas, cerebelo e nuca. Então, a região da nuca está associada a como você interage com a família, né? Então, é importante você alongar a musculatura da nuca para baixo, olhando para baixo, olhando para cima, para os lados. Isso vai te soltar essa musculatura e vai te ajudar em termos comportamentais, ou seja, às vezes está numa hora de eu falar e eu não falo, e às vezes está numa hora de eu ficar calado e eu não fico calado. Então, para tudo há um tempo. É importante você saber discernir isso, em especial quando você está lidando com a família. O cerebelo, ele é o seu centro de percepção, centro de coordenação. Então, para que você cuidar bem do cerebelo, é fundamental que todos os dias você sente no chão, faça alongamentos. E faça alongamentos com calma. Um músculo de cada vez, né? Uma região de cada vez. Alonga a perna, depois alonga braços, região da coluna, pescoços. Isso vai ajudar muito na recuperação do seu cerebelo. Se você não fizer isso, é como se você estivesse tentando imprimir numa impressora descalibrada. Ou se você estivesse dirigindo com um carro desalinhado, desbalanceado. Na esclera esquerda, mais uma vez, sinais do sistema urinário. Agora, nesse caso, na bexiga, ok? Demanda-se uma necessidade para você compartilhar mais as coisas, né? Então, seus medos, suas angústias, é legal, nem que você faça isso por escrito, tá? Faça isso por escrito, vai ser muito interessante para você. É uma das formas de processar a tristeza. Novamente, tem a próstata, mais uma necessidade de da gente cuidar dela. E, por fim, a tireoide. Nós temos que usar alimentos ricos em iodo. Bem, quais são os alimentos que eu mais gosto de usar? Cenoura, acelga, algas marinhas, ok? Pode usar um pouquinho de sal também, que o sal vem iodado, tá?
Bom, eu vou passar para você agora na sequência um relatório do que é importante para você fazer de tratamento, para você melhorar os seus problemas. Eu vou dar uma priorizada neles, tá bom? E bem, eu vou te passar também uma sequência para mudanças de alimentação, que vai te ajudar bem a você cuidar do teu corpo e da sua mente. Lembrando que aqui é só a primeira consulta, é necessário mais consultas para a gente ir trabalhando, monitorando a melhora. Então, depois de 30 dias que você iniciou o tratamento, a gente retoma fazendo uma nova consulta e medindo o seu progresso, tá ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.